Olá, seja bem-vindo ao canal Maçonaria Diária. Aqui nós compartilhamos conteúdos de alta qualidade sobre a maçonaria. Se você tem interesse no assunto, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Agora vamos para o vídeo. Os segredos do Templo de Salomão, primórdios da maçonaria lendária. A maçonaria é uma instituição de mais de 300 anos cuja tradição filosófica se assenta sobre 3.000 anos de história. Partindo dessa premissa, podemos dividir sua origem em duas versões, a origem lendária e a origem histórica. Entendemos como origem histórica o período de 1717, amparado por farta documentação, acerca da fundação da Grande Loja de Londres. É nesse ponto que podemos afirmar categoricamente que a maçonaria passa a existir como instituição. No entanto, essa irmandade, fruto da Idade Moderna, baseia-se em conceitos, tradições e rituais que antecedem sua existência. Poderíamos retroceder até 3.000 anos de história para recompor essa tradição. Boa parte dela é de natureza essencialmente religiosa. É com base no cristianismo que diversas lendas ou alegorias da maçonaria são tecidas. Dentre estas, talvez a mais importante seja a história da construção do templo que abrigou a Arca da Aliança, cujos principais personagens foram o construtor Hiram-Abif e o próprio rei Salomão. O Templo de Salomão, em particular, ocupa uma posição de destaque dentro da simbologia da maçonaria, tratando-se de uma das maiores fontes de símbolos, alegorias, lendas e ensinamentos da maçonaria. Por se tratar de uma construção com mais de 3.000 anos de idade, é natural que diversas dúvidas surjam no decorrer da busca das origens da maçonaria. Podemos nos perguntar: o Templo de Salomão realmente existiu? Se existiu, quais eram suas dimensões? Hiram-Abif foi um personagem real. Antes de tudo, é preciso lembrar que não há qualquer registro extrabíblico a respeito da construção do Templo de Salomão. Dessa forma, contamos apenas com a Bíblia como documento. Partimos então de uma nova pergunta: a Bíblia pode ser interpretada como fonte histórica? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar a dezembro de 1892, quando George Smith apresentou uma notável descoberta à Sociedade de Arqueologia Bíblica de Londres. Ele entregou a tradução de uma tábua mesopotâmica contendo o relato de um dilúvio. Talvez, o mesmo dilúvio que levou Noé a construir sua arca. Esse fato criou uma febre entre arqueólogos e historiadores que passaram a pesquisar a arqueologia bíblica como uma ciência. A Bíblia, em particular o Antigo Testamento, formam um conjunto de histórias contadas através da tradição oral. Enquanto todas essas histórias circulavam, surgiam os primeiros sistemas de escrita do mundo. Por volta de 3.200 a.C., o povo da Mesopotâmia desenvolveu a escrita cuneiforme, na qual símbolos eram prensados em placas de argila ou em entalhos na pedra. Concomitantemente, o Egito desenvolveu o sistema de hieróglifos. Essas duas nações desempenharam papéis fundamentais na história bíblica e forneceram importantes ícones para a tradição da maçonaria. Na época de Davi e Salomão, o sistema de escrita encontrava-se mais desenvolvido. Por volta de 1011 a.C., o jovem rei Davi iniciou um período de expansão literária. Atribui-se a ele muitos dos salmos da Bíblia. Durante seu reinado foram designados escribas para redigir e manter crônicas de seu reinado. Quando Salomão assumiu o trono, além de iniciar a construção do templo, encomendou diversos salmos para serem celebrados ali. Apesar das minuciosas descrições registradas na Bíblia, ainda não foi possível, contudo, ter certeza quanto ao primeiro templo de Jerusalém. A arqueologia bíblica ainda não apresentou nenhuma prova válida da existência de tal obra. Explica-se a ausência de vestígios arqueológicos, a completa destruição que teria sido realizada por Nabucodonosor, ou a insuficiência de escavações no próprio sítio atribuído à localização do templo. Esse lugar, sagrado para judeus, muçulmanos, católicos e protestantes, seria atualmente ocupado pela Mesquita de Omar, ou o Domo da Rocha, onde Abraão, obediente a Deus, quase sacrificou seu próprio filho, Isaque, onde, de modo significativo, a tradição islâmica localiza Maomé subindo ao céu. Por causa desses fatos, torna-se quase impossível empreender uma busca arqueológica dos resquícios do Templo de Salomão. Alguns historiadores referem-se ao célebre Muro das Lamentações, como tendo sido parte da grande alvenaria de arrimo na esplanada do templo. Contudo, as determinações científicas de datação conferem ao muro idade próxima à década anterior ao nascimento de Cristo. Dessa forma,
essa obra seria mais adequada de ser atribuída ao terceiro templo destruído pelos romanos. Por outro lado, não existem dúvidas quanto à existência do reinado de Salomão. Esse sábio rei foi um exímio administrador. Um de seus primeiros atos como rei foi dividir o reino em distritos administrativos enviando provisões e recursos para a corte. Através desse sistema Salomão pode empreender grandes obras arquitetônicas, entre as quais supostamente estaria incluído o grande templo. Várias melhorias feitas por Salomão foram confirmadas por arqueólogos. O israelense Gael Yadin descreveu os imponentes muros e portões construídos durante o período salomônico, incluindo um portão com 6 câmaras e um muro com casamatas. Podemos ainda citar Gezer, localizada aos pés das colinas centrais, perto de Selefá, que ligava via mares, rodovia costeira internacional, a Jerusalém e foi parcialmente destruída pelo faraó egípcio em torno de 950 a.C., foi dada a Salomão como dote por seu casamento com a filha do faraó. Além disso, a cidade de Jerusalém, escolhida como capital por Davi, cresceu em tamanho e importância política durante o reinado de Salomão. A Eira da Araúna, também identificada como Monte Moriá, comprada por Davi e usada como local sagrado para oferecer sacrifícios, tornou-se o local para a construção do grande templo. O livro de Reis, que integra a Bíblia e narra a trajetória do rei Salomão e a construção do grande templo, encontra na arqueologia confirmação histórica. Diversos locais, nomes e acontecimentos são cientificamente comprovados. Dessa forma, podemos sim afirmar que o Templo de Salomão realmente existiu. Nada contraria o fato de que toda sua forma gloriosa tenha assim sido arquitetada pelo mestre de obras Hiram Abi. A tradição bíblica ainda orienta importantes aspectos dos templos modernos. Devemos lembrar que, segundo o livro de Reis, as janelas do Templo de Salomão deviam estar acima do telhado das câmaras, eram de grades, não podendo ser abertas. Os objetos mais proeminentes no vestíbulo eram 2 grandes pilares, Jaquim e Boaz, que Hirão formou por ordem de Salomão. Jaquim, ele sustenta, e Boaz, nele a fossa, apontavam para Deus, em quem se devia afirmar, como sendo a força e o apoio por excelência, não só o santuário, mas também todos aqueles que ali realmente entravam. Essa simbologia bíblica alimenta defesas como do pesquisador maçônico Manly Hall. Para ele, a construção do Templo de Salomão não tem uma importância direta para a maçonaria. Segundo ele, sua essência não é histórica nem arqueológica, mas uma linguagem simbólica divina perpetuando sob certos símbolos concretos, os sagrados mistérios dos antigos. Apenas aqueles que veem nela um estudo cósmico, um trabalho de vida, uma inspiração divina de pensar melhor, sentir melhor e viver melhor com a intenção espiritual de iluminação como fim, e com a vida diária do verdadeiro maçom como meio, conseguiram um vislumbre dos verdadeiros mistérios dos ritos ancestrais. É certo que, seja ela histórica ou filosófica, a origem lendária atribui à maçonaria uma consistência incomparável frente às demais instituições modernas. Gostou do vídeo de hoje? Então se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Até a próxima!